Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Notação Científica. Notação Científica, conceitos básicos, NC 001. Temas da aula de hoje: conceito de notação científica. Exemplos. Pirando Amigo é um oferecimento Canil com Isabela. Criamos seu melhor amigo, Bug e Boxer. Bem, notação científica foi feita para que a gente consiga escrever de uma maneira, entre aspas, mais confortável uns números estranhos. Tipo, 1 bilhão e 200 milhões. Aí está o número. Olha o tanto de zero que tem. Outro exemplo, 16 milionésimos. Um monte de zero novamente. Então, a notação científica nos ajuda a reduzir esses dígitos aí. Como fazer? Bem, sempre que eu tenho notação científica, eu vou ter um número qualquer, vezes 10 elevado a alguma coisa. À esquerda da vírgula, eu posso escrever apenas um dígito, sendo que não pode ser zero. Pode ser qualquer valor de 1 a 9, que está aqui de amarelo. Aqui, à direita da vírgula, não tem limites de casas decimais, posso escrever o tanto que eu quiser, e o expoente também não. Vamos ver os exemplos. Por exemplo, distância do Sol à Terra. 149.600.000 quilômetros. Então, como seria escrever isso em notação científica? 1,496 vezes 10 oitavo quilômetros. Distância da Lua até a Terra. 384.400 quilômetros. Em notação científica, 3.844 vezes 10 a quinta quilômetros. Carga de um elétron, menos 0,0016021. Olha só, como a notação científica simplifica escrever esse número. Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Diâmetro do átomo, 0,0001 metro. Em notação, 1 vezes 10 a menos 10, o 1 não necessariamente precisa de ser escrito. Então vamos entender como transformar os números em notação científica. 12.300. Para transformar esse número em notação científica, eu tenho que trazer a vírgula para a direita do 1, não é? Se eu trouxer a vírgula para a direita do 1, eu vou diminuir o número. Diminuir o número como? De 12.000, o número passou a ser 1,2, então o número diminuiu. Então, nesse caso, para compensar matematicamente essa diminuição do número, aumenta o expoente. Para diminuir o número, eu tive que andar 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, diminuí o número em 4 casas decimais. Então, meu expoente tem que ser mais 4 para compensar a diminuição das casas. Outro exemplo. 0,00134. Então, em notação científica, a esquerda da vírgula tem que ficar entre 1 e 9. Então, vai ficar 1,34. Então, nesse caso, eu aumentei o número. Então, se aumenta o número, diminui o expoente. Aumentou o número como assim? O número não era 0,00134? Não passou a ser 1,34? Então, o número aumentou. Ele aumentou movimentando a vírgula 1, 2, 3 casas decimais. Então, o meu expoente tem que diminuir 3 casas. Fazendo o contrário agora. Eu tenho um número em notação científica. Eu quero escrever de uma maneira normal, sem notação. O que eu preciso de fazer? Para escrever de uma maneira normal, eu tenho que eliminar aquele 10 elevado a mais 5. Então, como que elimina aquele 10 a mais 5? Multiplicando por 10 a menos 5. Nesse momento, vai excluir o expoente. Mas eu não posso apenas multiplicar por 10 a menos 5. Não. Eu preciso multiplicar por 10 a menos 5 e fazer com que esse número permaneça o mesmo. Ele não, matematicamente, se eu escrever em notação científica ou não, o número tem que representar o mesmo valor. Então, para excluir o 10 a mais 5, eu preciso de multiplicar por menos 5. Então, vou diminuir o expoente.
Então, eu tenho que aumentar o número. Então, eu diminuí o expoente quantas vezes? 5. Para aumentar o número, eu tenho que andar 5 casas aqui. Então, ficou 384.400 quilômetros. Outra vez. Eu tenho em notação científica 1,34 vezes 10 a menos 3. Só que eu não quero escrever esse número em forma de notação científica. Como é que eu elimino essa notação científica? Eu tenho que multiplicar o número por 10 a mais 3, que os dois expoentes vão se cancelar. Só que não é só multiplicar esse número por 10 a mais 3, eu tenho que manter o significado matemático do número. Então, como que eu faço? Olha, aumentou o expoente. Sim. Então, eu tenho que fazer o quê? Diminuir o número. Como é que diminui o número? Olha, vou passar de 1,34 para 0,0134. Eu tenho que andar 3 casas decimais para diminuir o número. A vírgula estava aqui, não é? 3 para diminuir o número. 1, 2, 3. Diminuiu. Ok. Espero que tenha gostado da aula. Dê um like na aula. Compartilhe, ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.